Olá, a Causa Operária TV já possui o recurso de membros do nosso canal. O que é isso? Nada mais é do que um recurso para você assinar o nosso canal e ser um contribuinte mensal. Com apenas R$ 8,00 você nos ajuda a fortalecer esse canal revolucionário, independente e socialista que já ruma aí para os 100 mil inscritos. Você agora, além de ser inscrito, além de nos ajudar a divulgar o canal e de contribuir de todas as formas, você pode ser um membro e, além de contribuir, participar também de transmissões exclusivas que a gente vai liberar apenas para os membros e ainda você vai poder também participar de um sorteio para vir aqui nos nossos estúdios participar dos debates de alguns dos nossos programas que você conhece bem, nossos programas semanais e diários. Portanto, não perca tempo, seja um membro do nosso canal, contribua com a Causa Operária TV e nos ajude a fortalecer essa imprensa, nessa TV operária e revolucionária e também nos ajude a aumentar a nossa programação para uma TV 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu espero você como um membro da Causa Operária TV. Muito obrigado e contribua conosco. Olá, a Causa Operária TV já possui o recurso de membros do nosso canal. O que é isso? Nada mais é do que um recurso para você assinar o nosso canal e ser um contribuinte mensal. Com apenas R$ 8,00 você nos ajuda a fortalecer esse canal revolucionário, independente e socialista que já ruma aí para os 100 mil inscritos. Você agora, além de ser inscrito, além de nos ajudar a divulgar o canal e de contribuir de todas as formas, você pode ser um membro e, além de contribuir, participar também de transmissões exclusivas que a gente vai liberar apenas para os membros e ainda você vai poder também participar de um sorteio para vir aqui nos nossos estúdios participar dos debates de alguns dos nossos programas que você conhece bem, nossos programas semanais e diários. Portanto, não perca tempo, seja um membro do nosso canal, contribua com a Causa Operária TV e nos ajude a fortalecer essa imprensa, nessa TV operária e revolucionária e também nos ajude a aumentar a nossa programação para uma TV 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu espero você como um membro da Causa Operária TV. Muito obrigado e contribua conosco. Olá, a Causa Operária TV já possui o recurso de membros do nosso canal. O que é isso? Nada mais é do que um recurso para você assinar o nosso canal e ser um contribuinte mensal. Com apenas R$ 8,00 você nos ajuda a fortalecer esse canal revolucionário, independente e socialista que já ruma aí para os 100 mil inscritos. Você agora, além de ser inscrito, além de nos ajudar a divulgar o canal e de contribuir de todas as formas, você pode ser um membro e, além de contribuir, participar também de transmissões exclusivas que a gente vai liberar apenas para os membros e ainda você vai poder também participar de um sorteio para vir aqui nos nossos estúdios participar dos debates de alguns dos nossos programas que você conhece bem, nossos programas semanais e diários. Portanto, não perca tempo, seja um membro do nosso canal, contribua com a Causa Operária TV e nos ajude a fortalecer essa imprensa, nessa TV operária e revolucionária e também nos ajude a aumentar a nossa programação para uma TV 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu espero você como um membro da Causa Operária TV. Muito obrigado e contribua conosco. Olá, a Causa Operária TV já possui o recurso de membros do nosso canal. O que é isso? Nada mais é do que um recurso para você assinar o nosso canal e ser um contribuinte mensal. Com apenas R$ 8,00 você nos ajuda a fortalecer esse canal revolucionário, independente e socialista que já ruma aí para os 100 mil inscritos. Você agora, além de ser inscrito, além de nos ajudar a divulgar o canal e de contribuir de todas as formas, você pode ser um membro e, além de contribuir, participar também de transmissões exclusivas que a gente vai liberar apenas para os membros e ainda você vai poder também participar de um sorteio para vir aqui nos nossos estúdios participar dos debates de alguns dos nossos programas que você conhece bem, nossos programas semanais e diários. Portanto, não perca tempo, seja um membro do nosso canal, contribua com a Causa Operária TV e nos ajude a fortalecer essa imprensa, nessa TV operária e revolucionária e também nos ajude a aumentar a nossa programação para uma TV 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu espero você
como um membro da Causa Operária TV. Muito obrigado e contribua conosco. Olá, a Causa Operária TV já possui o recurso de membros do nosso canal. O que é isso? Nada mais é do que um recurso para você assinar o nosso canal e ser um contribuinte mensal. Com apenas R$ 8,00 você nos ajuda a fortalecer esse canal revolucionário, independente e socialista que já ruma aí para os 100 mil inscritos. Você agora, além de ser inscrito, além de nos ajudar a divulgar o canal e de contribuir de todas as formas, você pode ser um membro e, além de contribuir, participar também de transmissões exclusivas que a gente vai liberar apenas para os membros e ainda você vai poder também participar de um sorteio para vir aqui nos nossos estúdios participar dos debates de alguns dos nossos programas que você conhece bem, nossos programas semanais e diários. Portanto, não perca tempo, seja um membro do nosso canal, contribua com a Causa Operária TV e nos ajude a fortalecer essa imprensa, nessa TV operária e revolucionária e também nos ajude a aumentar a nossa programação para uma TV 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu espero você como um membro da Causa Operária TV. Muito obrigado e contribua conosco. Olá, a Causa Operária TV já possui o recurso de membros do nosso canal. O que é isso? Nada mais é do que um recurso para você assinar o nosso canal e ser um contribuinte mensal. Com apenas R$ 8,00 você nos ajuda a fortalecer esse canal revolucionário, independente e socialista que já ruma aí para os 100 mil inscritos. Você agora, além de ser inscrito, além de nos ajudar a divulgar o canal e de contribuir de todas as formas, você pode ser um membro e, além de contribuir, participar também de transmissões exclusivas que a gente vai liberar apenas para os membros e ainda você vai poder também participar de um sorteio para vir aqui nos nossos estúdios participar dos debates de alguns dos nossos programas que você conhece bem, nossos programas semanais e diários. Portanto, não perca tempo, seja um membro do nosso canal, contribua com a Causa Operária TV e nos ajude a fortalecer essa imprensa, nessa TV operária e revolucionária e também nos ajude a aumentar a nossa programação para uma TV 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu espero você como um membro da Causa Operária TV. Muito obrigado e contribua conosco. Olá, a Causa Operária TV já possui o recurso de membros do nosso canal. O que é isso? Nada mais é do que um recurso para você assinar o nosso canal e ser um contribuinte mensal. Com apenas R$ 8,00 você nos ajuda a fortalecer. Olá, boa noite. Iniciando mais um resumo do dia aqui no seu canal Causa Operária TV. Aqui nessa segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2019, nosso programa de número 384, com pequenos problemas técnicos, mas você que está aí nos assistindo, divulgue, compartilhe e convide seus amigos para assistirem esse que é o Jornal da Noite e que vai ao ar todos os dias a partir das 20h30. Um abraço a todos vocês e nós vamos para a nossa pauta. Hoje comigo, Antônio Carlos, o companheiro Nivaldo Holandi. Boa noite, Nivaldo. Boa noite. Bom, o nosso tema central de hoje é um tema que está muito em evidência por todo o país nesses dias, que é a questão da reforma da Previdência nos estados e municípios. Hoje, inclusive, o governo federal, o governo do presidente ilegítimo Jair Bolsonaro, atualizou a conta sobre a economia, ou seja, o tamanho do roubo que vai ser feito dos trabalhadores com a reforma da Previdência aprovada na Câmara e no Senado nesse ano. De 800 bilhões, o governo atualizou para 855 bilhões, que a facada é ainda maior. E essa reforma ela tem agora a sua etapa nos estados e nos municípios, além da discussão
da chamada PEC paralela, que estabelece como lei, como norma, a aprovação dessas medidas nos estados e municípios, até julho do ano que vem, está também em discussão em nível nos estados. Já vários estados encaminharam a sua Assembleia Legislativa e nós vamos destacar hoje o fato de que estados governados pela esquerda estão tomando a dianteira nessa ofensiva contra os trabalhadores. Nós temos essa semana aqui em destaque o caso do Piauí, onde a Justiça mandou suspender a tramitação da reforma da Previdência, tamanho o assodamento, a pressa com o que o governo está fazendo, tentando, quem sabe, sem êxito, bater o recorde mundial de aprovação de um ataque contra os trabalhadores que foi feito lá no Maranhão, pelo PCdoB, que aprovou a reforma da Previdência em menos de 24 horas. Mas nós vamos tratar desse tema e vamos falar também daqueles que lutam, como aqui em São Paulo, a luta dos servidores, dos professores, da minha categoria e de dezenas, centenas de milhares de trabalhadores da educação, e junto com os servidores lutam contra a aprovação dessa mesma reforma aqui pelo governo João Dória. Mas nós começamos destacando justamente o fato, não é só a reforma que está roubando dos trabalhadores. O Diese divulgou hoje que o salário mínimo em novembro, feito o balanço da situação, deveria ter sido, se cumprir o que está estabelecido a Constituição, de R$ 4.021, que seria o valor básico para cumprir o que está estabelecido na própria Constituição Federal, no artigo 7º, que determina quais são as despesas do trabalhador e da sua família que deveriam ser cobertos pelo salário mínimo. Quer dizer, é uma diferença, o valor real estabelecido pelo governo Bolsonaro e em vigência é 1/4 desse valor, né, Nivaldo? Verdade. Lembrando que, durante o governo do PT, estabeleceu a partir de 2007 uma política de valorização do salário mínimo. Além de recompor o valor do salário mínimo mediante a inflação, tinha um aumento real de acordo com o crescimento do PIB, o crescimento da economia brasileira. Pelo menos metade do crescimento acontecido no Brasil era repassado isso para a valorização do salário mínimo. Desde que entrou o governo do golpe, mais especificamente Bolsonaro, ele fez questão de, do ano passado, roubar R$ 6 do salário mínimo já aprovado, inclusive, pelo Congresso Nacional. Parece pouco R$ 6, mas, somado tudo isso dispendido pelo governo federal, dava em torno de um pouco mais de 5 bilhões no ano. Desta feita, já no primeiro orçamento do governo Bolsonaro, o salário mínimo inicial projetado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que era para ser de 1.040, Bolsonaro recuou 2 vezes, e agora ele bateu o martelo e roubou R$ 9 por salário mínimo. Se da outra vez R$ 6 representou aí um roubo durante o ano de quase 6 bilhões, desta feita pelo menos 10 bilhões. E segundo o que diz a Constituição, a nossa lei maior, o salário mínimo deveria estar mais de R$ 4.000. Era um refresco, aquilo que o governo do PT dava de valorização do salário mínimo,
Mas Bolsonaro, que não gosta de pobre, né, faz questão de cortar, inclusive, esses mínimos reais de valorização do salário mínimo. Aliás, valorização do salário mínimo tem nada, né? Tem, mal e mal, a reposição da inflação. E essa inflação, que, por exemplo, não capta a inflação dos trabalhadores pobres, né? A carne, por exemplo, aí, né, desmente que essa inflação dita oficial represente a inflação da população pobre do Brasil. É isso aí. Lembrando, inclusive, que nós somos críticos do salário mínimo do DIEESE, porque ele não é feito com base numa pesquisa atualizada dos valores mínimos necessários para sustentar a família, mas ele fixou padrões em torno da cesta básica, né, e já há anos ele congelou esses percentuais, por exemplo, fazendo alterações em função sempre da alteração da cesta básica. Um dos dados, por exemplo, o salário mínimo direto, ele estabelece custos fixos, por exemplo, para moradia e para outros itens, né, sem considerar a evolução, por exemplo, que houve nos últimos anos. Só para lembrar, né, por exemplo, no salário mínimo do DIEESE, por exemplo, o valor fixado para despesas com moradia se situaria hoje em torno de R$ 1.200. Mas com a elevação nos últimos anos do aluguel, da prestação da casa própria, dos custos com eletricidade, esses valores estão muito acima dessa realidade, né? Mas mesmo assim, né, o salário mínimo do DIEESE 4.000 já é 4 vezes superior, né, ao valor fixado nesse momento, que se a gente olhar hoje o salário mínimo, ele está de novo na faixa de menos de $250, né? É um valor que transforma o valor do salário mínimo no Brasil um dos mais baixos de todo o mundo, e sendo que no Brasil ele tem uma importância muito grande, né? Porque em outros países o salário mínimo é só um valor de referência, mas no Brasil não, né? Se a gente olhar, 1/4 dos trabalhadores ganham até um salário mínimo e 70% dos trabalhadores ganham até 3 salários mínimos. Quer dizer, é um valor que, de fato, não é uma referência, mas, infelizmente, é uma realidade para a imensa maioria da população. Bom, por falar em pobreza e redução da renda, nós temos uma notícia do Rio de Janeiro, não é isso? Verdade. Com o golpe, o Rio de Janeiro empobrece e já perde para Santa Catarina em PIB per capita, segundo o noticiário, desde o ano passado já, né? É bom dizer algumas coisas sobre o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, muitas vezes, o próprio Toninho, né, tem dito aí que, durante o governo PT, o Rio de Janeiro conseguiu a proeza de sediar a Copa do Mundo e, 2 anos depois, 2016, sediar a Olimpíada. E as empreiteiras brasileiras, né, duramente atingidas e levadas à falência pela ação da Lava Jato, era um verdadeiro canteiro de obras, né? Crescimento aos níveis até da China, né? E, por consequência dessa operação Lava Jato e por consequência do golpe também, a indústria naval, que era muito importante e reativada pelo PT no Rio de Janeiro, foi praticamente dizimada. O Coperj parou e as grandes empreiteiras, todas elas, as grandes empresas de engenharia, quase todas elas levadas à falência, né? Tem um dado aqui que foi feito pela pesquisadores da UERJ, que dizia o seguinte: o Rio de Janeiro ele tinha quase uma situação de pleno emprego.
o desemprego, a taxa de desemprego, estava pouco mais de 4% em 2013. E 2018, a maior taxa de desemprego no Brasil oficial, 15%. Né? A pobreza extremada aumentou quase 50%, 47%. Essa a devastação da economia do Rio de Janeiro e o aumento em 50%, 47% para ser mais exato, da pobreza extrema no Rio de Janeiro. É isso aí. A situação de retrocesso é tão grande, né? O crescimento no Rio foi embalado nos anos anteriores pela situação muito favorável na área de prospecção do petróleo, né? Principalmente com a ampliação da exploração do pré-sal, né? E o Rio chegou a ter taxas de crescimento da ordem de 11% ao ano, né? Como o Anivaldo assinalou, taxas semelhantes aos melhores momentos daí da China, que chegou a bater taxas de 15% de crescimento do PIB. Né? A situação se decompôs. Coloca para a gente de novo o gráfico, produção. E vocês viram aí o Estado no ano passado, né? Já praticamente esses dados vão ser divulgados aí nos próximos dias, mas o Estado estava em terceiro lugar e essa situação está se invertendo nesse ano, com o Rio de Janeiro passando aí a quarta posição, atrás de Santa Catarina, em renda per capita. Né? Bom, chama atenção no gráfico, obviamente, a situação de Brasília, que não tem produção industrial nenhuma, mas tem o maior PIB per capita do país pela concentração de renda, né, na mão de certos setores oligárquicos de altos salários, das chefias dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Obviamente que não é a nata, não é a maioria do funcionário público que ganha esses altos salários, mas há uma concentração, né, de renda em setores que nada produzem e que, na maioria das vezes, não exercem nenhum serviço favorável de interesse da população. Mas aí você tem, em segundo lugar, São Paulo, a principal economia do país, e o Rio de Janeiro, a segunda economia industrial, né, ocupava aí a terceira posição, uma posição já tradicional do Rio de Janeiro. Mas o golpe e os fatores que o Nivaldo destacou aí, fez retroceder essa situação e o Rio está sendo ultrapassado por Santa Catarina e tende a ficar muito próximo aí de outros setores, de outros estados, bem mais de economia, bem mais atrasada do ponto de vista industrial, refletindo o retrocesso do Estado. Bom, eu queria dar mais 2 dados aqui, que são impressionantes. Né? A recessão brasileira, até agora estamos praticamente em recessão também, né? Está crescendo aí 0,5%, 8%, quase 1%, né? 0,8, não 8. Quem dera fosse 8. 0,8, né? Mas mesmo essa recessão oficial no Brasil perdurou por 2 anos. O Rio de Janeiro, 4 anos. Diz que, segundo esses pesquisadores da UERJ, uma recessão tamanha só aconteceu assim na Revolução de 30, quando parou toda a economia. Né? E só não foi pior a recessão do Estado do Rio de Janeiro porque ainda tinha um resto de impulsionamento da economia por obras preparatórias para a Olimpíada que se realizou em 2016. Mas Rio de Janeiro foram 4 anos de recessão. E o ano passado, que em termos de Brasil foram criados, segundo o CAGED, 420 mil novos postos de trabalho, Rio de Janeiro perdeu 2 mil postos de trabalho, segundo os números do CAGED. É isso aí. Bom, vamos em frente. Vamos acelerar, que a nossa pauta é extensa hoje. O deputado, o neotucano Alexandre Frota, o ex-artista pornô,
resolveu culpar os pais dos adolescentes pela morte, pela chacina cometida pela Polícia Militar do governo que agora ele integra, do seu amigo João Dória. O deputado insistiu na ideia de que os pais seriam os responsáveis, né, pelo acontecido, por terem deixado seus filhos estarem participando do baile no final de semana do dia 1º, no dia 1º de dezembro, quando aconteceu a chacina lá em Paraisópolis. Ele se revoltou, na realidade, para criticar, né, as manifestações que pediam o fim da PM. Ele destacou exatamente isso, inclusive citando a frase da juventude do PCO, da JR, de outros setores, que gritavam nas ruas: não acabou, vai acabar, eu quero o fim da Polícia Militar. E ele se mostrou bastante revoltado, né, e dizendo que, se acabar com a polícia, quem vai cuidar da população? Com certeza não é a polícia, né? Aliás, se polícia militar não houvesse, pelo menos essa matança aí de mais de 6 mil, né, pelo menos os dados oficiais pelo IBGE, né, fornecidos pela própria Polícia Militar, no Brasil não teria acontecido, né? O companheiro Rui, na análise de sábado, análise política da semana, ele colocou, né? E até respondeu um pouquinho como resolver essa questão, né? Ele rechaçou a possibilidade de a Polícia Militar poder se tornar um pouco mais democrática, menos letal, né? Ele disse: é da própria natureza da Polícia Militar, ela foi concebida, ela foi estruturada e treinada para matar a população, né? Então, o que aconteceu em Paraisópolis não foi uma exceção, né? Certamente foi um acontecimento que provocou uma grande comoção no Brasil todo. Mas não é assim, pô. Alguns meses atrás, essa mesma polícia executou em Guararema 11 de uma tacada só. Alguns meses atrás, a Polícia Militar de Manaus chacinou 17 numa tacada só. Então, isso é o normal. Talvez aqui em São Paulo tenha dado maior destaque por ser uma espécie de central do Brasil, onde as coisas se propagam no noticiário, inclusive, dessa imprensa capitalista, então pode se propagar mais. Mas a Polícia Militar, ela foi estruturada, conforme o companheiro Rui colocou, para fazer isso mesmo, matar a população pobre da periferia, né? E pode ver que essa matança ocorre sempre em bairros populares, nunca é nos jardins, né? É isso. Então, viu, deputado Frota, né? Não vai ser a polícia a cuidar da segurança da população pobre do Brasil. Não, muito pelo contrário. Se a Polícia Militar não tivesse, provavelmente, certamente, 6 mil vidas de pobres não teriam sido ceifadas pela Polícia Militar. Bom, é isso aí. Vamos para o próximo assunto, acelerando aqui. Vamos para o destaque do nosso programa de hoje, que é justamente a reforma da Previdência nos estados. Depois do governador da Bahia ter aprovado no começo do ano o reajuste do desconto da Previdência de 11% para 14% dos servidores, nós tivemos no mês passado o governador do Maranhão, né, do PCdoB, aprovando em 24 horas a reforma da Previdência contra os servidores, mais de 100 mil servidores maranhenses. Agora,
a bola da vez dessa semana, no chamado campo da esquerda, é o governador do Piauí, Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores, né, Edivaldo? E fica fazendo chantagem, né? Tá? Sem reforma, diz o governador, ele, governador, terá que escolher quem que ele vai pagar no futuro, né? Segundo o seu superintendente. O governo do Piauí fez uma espécie de alerta, ou seria chantagem, sobre a proposta de reforma da Previdência. Se a matéria, porventura, não passar na Assembleia Legislativa do Piauí, o aumento constante do déficit, que já passa de 1 bilhão, complicará no futuro o pagamento de todos os servidores e não só dos servidores inativos. Se aprovada ainda este ano, o governo prevê uma economia, que nós chamamos de roubo, né? De 150 milhões em 2020. Vamos continuar com esse déficit, aumentando cada vez mais 1 bi e 200, 1 bi e 300, de tal forma que vai chegar o dia, se não esse governador, mas o próximo, terá que optar. Hoje eu pago quem? O inativo, o pensionista ou o funcionário ativo? A gente pode chegar a esse termo. Estamos trabalhando para que isso não aconteça. Me parece, né, Toninho? Aliás, tem uma pergunta do próprio Rui nas suas intervenções, nas suas análises. Se é para a esquerda, qual o sentido de se votar na esquerda ou no Bolsonaro? Se os eleitos da esquerda colocam em prática a mesma política do Bolsonaro. Qual é a diferença? Né? O Rui estava se referindo a outro assunto, mas também serve para esse. Né? De repente, a direita, o Moro, o pivô do golpe de colocar o Lula na cadeia, propõe um pacote anticrime e a esmagadora esquerda parlamentar do Congresso vota a favor. Né? E nesse caso aqui, por exemplo, né, do roubo da Previdência, a esquerda está sendo, vamos dizer assim, mais competente do que o próprio Bolsonaro. Né? Eles estão aprovando esse roubo da Previdência em 24 horas. E esse outro, do jeito que ele está chantageando o Piauí como inteiro, não sei. Né? Se não há a interrupção por parte da própria Justiça, talvez já tivesse aprovado o roubo no Piauí também. O importante destacar que a justificativa que o conjunto da direita e agora também a esquerda apresenta para aprovar a reforma da Previdência não tem pé nem cabeça. Né? Para os políticos burgueses, trata-se, a única possibilidade que existe de conter o suposto déficit seria sangrar, esfaquear, roubar mais uma vez os trabalhadores. Em primeiro lugar, é preciso destacar que, no caso do déficit federal, é um déficit totalmente fantasioso, né? Uma vez que a Previdência é superavitária e bastaria cobrar, né, aos bancos, aos grandes capitalistas, a todo mundo que deve a Previdência, como, por exemplo, as empresas de 70% dos deputados na Câmara Federal, cujas empresas têm déficit com a Previdência Social. Nos estados, a política segue a mesma lógica, né, e, ao invés dos governos, inclusive os supostos governos de esquerda, adotarem uma política de tirar de quem tem, né, para garantir a Previdência, que é um direito dos servidores, né, e, no caso dos servidores, além de tudo, seria uma compensação pelos salários ultramiseráveis, né, pagos em todo o país ao funcionalismo. A esquerda não busca nenhuma alternativa, porque obviamente não quer atacar os direitos dos capitalistas, e governa da mesma maneira que a direita, né, com a política de Robin Hood, ao contrário, tirando de quem não tem, né, para sustentar os interesses de quem tem.
os governos continuam pagando aos bancos, continuam pagando às empreiteiras, mantêm os altos salários dos escalões do executivo, do judiciário, do legislativo, enquanto, né, essa medida que vai roubar, a expectativa em todo o país é um roubo de 350 bilhões, né, dos servidores dos estados e municípios com a reforma da Previdência. Uma política que também, só para a gente fechar e falar de outros estados, que mostra por que não houve uma luta real contra a reforma da Previdência. Porque nós estamos vendo agora que os setores da esquerda que diziam ser contra a reforma da Previdência estavam, de fato, mancomunados com a aprovação da reforma, inclusive nos seus estados, né? O voto, né, de bancadas inteiras da esquerda contra a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados era um voto apenas demonstrativo, de campanha eleitoral, né? Porque nos estados que essa mesma esquerda governa, eles estão impondo a mesma reforma, a mesma tabela de roubo dos servidores que Bolsonaro e o Congresso Nacional direitista impôs contra dezenas de milhões de trabalhadores da iniciativa privada e contra os servidores públicos federais. Por último, vale destacar uma coisa, o assodamento, a pressa, né? O Bolsonaro aí teve que ficar, o Congresso Nacional, mais de quase um ano debatendo a reforma da Previdência, inclusive com toda uma encenação democrática, né? Audiências públicas, o Paulo Paim fazendo audiência nos estados, né? Etc, etc, etc. O Wellington Dias, do PT, está repetindo a política do seu amigo e seu vizinho, o Flávio Dino, no Maranhão, que mandou a reforma num dia e foi aprovada no outro, em menos de 24 horas. O Wellington Dias tentou aplicar o mesmo golpe e o juiz, né, que concedeu liminar contra a tramitação em regime de urgência, ele destacou duas coisas. Primeiro, que não precisava aprovar tão rápido, porque não é nada urgente. A legislação federal deu até 20 a 30 de julho do ano que vem para que haja um enquadramento dos estados na reforma feita em nível federal. E segundo, né, segundo o juiz que despachou a liminar, suspendendo a tramitação, o desembargador Raimundo Nonato da Costa Alencar, nem no pedido do governo havia, no encaminhamento da PEC, o pedido de que a medida tramitasse aí na Assembleia Legislativa, cuja imagem vocês estão vendo aí agora, do Piauí, com essa urgência toda. Quer dizer, é golpe, fica claro também o entrosamento que existe nesses chamados governos de esquerda, que muita gente procurou apresentar como sendo uma demonstração de que o Nordeste tinha ficado vermelho, né? São governos que, de fato, mesmo se elegendo com um apoio popular à esquerda, tendo se apoiado no prestígio do ex-presidente Lula, né? São governos que governam integralmente em alianças com a direita, com aquilo que há de mais reacionário, né? Em aliança com partidos tradicionais da direita, com o DEM, com o PP, com o MDB, o PSDB, que estão batendo palma, né, para as reformas da Previdência aprovadas ou em tramitação nos governos dirigidos pelo PT e pelo PCdoB. Um exemplo disso, nós vamos falar agora, da destaque, é o caso de São Paulo, onde o governador João Dória, do PSDB, está buscando impor a mesma reforma que está sendo aprovada, né, pelos governos da esquerda. E a Justiça, também nesse final de semana, determinou o retorno da tramitação da PEC encaminhada pelo governador Tucano, justamente também pelo fato de que o processo estava sendo feito de maneira tão atabalhoada para tentar se opor à mobilização de professores e servidores na Assembleia Legislativa, que nem os prazos regimentais foram cumpridos. A PEC, a liminar, obviamente não garante a rejeição da medida, e amanhã tem nova Assembleia dos Professores, na Assembleia Legislativa, convocada pela POESP, que está chamando uma paralisação da categoria nessa terça-feira, e também ao conjunto dos servidores estaduais para comparecerem, porque é evidente, em todos esses casos, assim como na Câmara Federal,
fica claro que sem uma mobilização dos trabalhadores, né, em São Paulo, a proposta de emenda do governo vai atingir a 1 milhão de trabalhadores, que são os servidores estaduais da iniciativa da esfera estadual, né, direta ou indireta, né, servidores das fundações, das companhias estaduais, todo mundo estaria atingido por essa medida. Tem um vídeo aí de uma companheira nossa que estava lá na Assembleia, né? Hoje havia o risco de que a proposta entrasse em tramitação, mas diante da liminar concedida pelo juiz, nada aconteceu, mas está se prevendo aí uma nova agitação para amanhã. Tem uma imagem da PEUESP convocando a Assembleia de amanhã e tem também um vídeo para a gente mostrar aí para os nossos amigos internautas. Estamos aqui na LESP, já de saída, conseguimos barrar por mais um dia a reforma da Previdência, mas nós sabemos que a liminar pode ser cassada a qualquer momento, então amanhã é um dia de extrema importância para a categoria, paralisar as escolas, aderir à greve e vir para São Paulo. Nós, educadores em luta, fazemos um chamado a todos os professores para virem, para aderir a essa luta que só a força da mobilização da categoria pode barrar a reforma do Dória e garantir os nossos direitos, pela aposentadoria. É isso aí. Bom, vocês viram aí a companheira Marina, que teve da Corrente Educadores em Luta, que teve lá na Assembleia, junto com centenas de professores de várias regiões do Estado, que amanhã, né, vamos estar juntos lá participando com professores de todo o Estado de São Paulo e servidores públicos, né, da Assembleia que se mobiliza contra a reforma. E o Dória, essa manifestação aí no Piauí, né, os professores em frente à Assembleia, servidores em frente à Assembleia Legislativa. Então, nós temos nos governos, nos estados governados pela esquerda e aqui em São Paulo, né, um estado governado pela direita, e como acontece também nesse momento no Rio Grande do Sul, como nós vimos na semana passada no Paraná, no governo Ratinho Júnior, a mesma política de enfrentamento dos governos com os servidores estaduais, com os professores, porque a política é a mesma, é esfolar os servidores, é esfolar, né, quem trabalha, né, para garantir as receitas do Estado e não tirar nenhum tostão dos bancos, das empreiteiras e das grandes máfias que controlam os poderes do Estado, né? Finalmente, quem tem que pagar a conta para esses governos de esquerda são os trabalhadores, da mesma maneira que o governo Bolsonaro fez. Por último, só um comentário, né? Nós destacamos aqui que teve setores do PCdoB, por exemplo, dizendo que tinha que defender essa tabela que foi aprovada, por exemplo, pelo Dino, porque a tabela era progressiva. E nós publicamos em boletim, Educadores em Luta, de que a tabela do Dino é a mesma do Bolsonaro. Não tem nem diferença nem de 0,1 centavo. O governo do PCdoB, dos falsos comunistas, aprovou, né, contra os servidores, mais de 100 mil servidores do Maranhão, exatamente, absolutamente, a mesma tabela que Bolsonaro, o PSL, os fascistas, a direita, o DEM, impuseram contra os trabalhadores e os servidores federais. Só por último, sobre esse tema, a gente mudar de assunto, eu queria destacar nesse final de semana, sexta e sábado, né, nós destacamos aqui já no programa Análise Sindical, que está aqui nos arquivos do nosso canal, do último sábado, a realização da plenária intercongressual da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Né? Vale destacar que, apesar de toda essa vacilação, inclusive de setores da esquerda, que não gostariam que os sindicatos se posicionassem contra a reforma, foram aprovadas nesse encontro resoluções apresentadas por nós, Educadores em Luta, PCO, com apoio de outros companheiros, condenando a reforma nos estados, né? Condenando a reforma, seja ela apresentada por governos da esquerda ou da direita. Vocês estão vendo aí imagens da própria plenária, que reuniu mais de 400 representantes dos trabalhadores da educação de todo o país, né? E aprovou aí, além de um posicionamento contra essa posição, se colocou contra o governo Bolsonaro, pelo fim do governo Bolsonaro, né? Segundo o dirigente representante da CUT, é a mesma coisa que o fora Bolsonaro,
né? Então, queremos ver na mobilização que isso se traduza numa luta. Aprovou também uma campanha pela redução da jornada de trabalho e se solidarizou com a luta dos povos latino-americanos contra o golpe militar na Bolívia, contra o embargo econômico à Venezuela e a Cuba, adotando posições bastante progressistas diante da situação política. Nivaldo, voltando para você, eu queria que você comentasse aí o ministro do Meio Ambiente, o Salles. Ele foi fragado aí numa das primeiras atividades lá da COP, né, a Conferência sobre o Meio Ambiente, quando um membro da delegação brasileira pediu que fosse feito 1 minuto de silêncio em homenagem aos caciques assassinados, né, hoje mais 2, nesse final de semana, no último sábado, mais 2 mortos justamente no interior do Maranhão, né, mostrando aí a sanha assassina daqueles que estão procurando roubar as riquezas, né, dos povos indígenas e de todo o povo brasileiro. E, num determinado momento, num discurso, foi pedido que o pessoal desse as mãos para se solidarizar contra a morte e o assassinato dos caciques. O ministro se recusou a dar as mãos, tem foto aí, produção, né? Ele botou as mãos para trás, se recusando a prestar solidariedade aos indígenas. E, bom, qual é o significado disso aí, Nivaldo? Está autorizado a matança não só do povo negro, povo de periferia, por o governo do golpe, mas também a matança dos índios, né? Que se recusam a abrir aí as porteiras das suas reservas para exploração de minério, das riquezas, dos capitalistas todos. Me parece que é isso, né? Tá? A política que certo dia aí, começo de agosto, Bolsonaro deixou escapar aí numa entrevista para repórter da Globo, Nagle, né? Ele dizia que precisava aprovar o excludente de ilicitude, popularmente conhecido como autorização para matar. O Bolsonaro disse, olha, e aprovada essa lei aí, vão morrer na rua igual baratas, né? Faltou talvez esse complemento, né? Morte de jovens da periferia e também de índios. É a política oficial desse governo do golpe, numa expressão muito viva no governo de Bolsonaro. É uma política geral de matança do povo todo e dos indígenas, dos negros e etc. também. Tem aí, produção, a foto do cacique assassinado. Se você, só para a gente lembrar e prestar aqui não só a nossa homenagem, porque nesse último final de semana, como a gente destacou, um grupo de indígenas do povo Guajajara foi atacado a tiros de revólver enquanto percorria de motocicleta um trecho da rodovia 226, né, próximo à aldeia El Betel, na terra indígena da Canabrava, lá no município de Genipapo dos Vieiras, no interior do Maranhão. No ataque morreram 2 caciques, Firmino Praxé de Guajajara, de 45 anos, da aldeia Silvino, atingido por 4 tiros, e Raimundo Benício Guajajara, de 38 anos, da aldeia Descendência Severino, terra indígena Lagoa Comprida. Está aí a foto de um dos caciques assassinados, né, mostrando a covardia, a crueldade e, mais uma vez, evidenciando aí a necessidade de que os povos indígenas, como os sem terra, os trabalhadores do campo, se organizem para garantir a sua autodefesa. Ficar na mão, o Moro, depois do massacre, anunciou que vai mandar forças de segurança, o que só pode piorar a situação, né?
uma vez que, como a gente vê a política oficial do próprio ministro, é se solidarizar com os assassinos e não com os mortos. Não há qualquer solidariedade, e quando tem uma solidariedade, uma suposta declaração de condescendência com as vítimas, com os familiares, como a gente vê no caso do Dória, é pura cretinice, né? É pura cafajestagem de quem organiza, né, a matança da população pobre e trabalhadora, e não tem nada a ver com... não vai tomar nenhuma medida nem para apurar nada, porque eles são os verdadeiros responsáveis, né? E, pelo contrário, essa política vem sendo premiada. Por conta dessas e de outras, né? Tem a ver com a nossa próxima notícia, é uma política sem pé nem cabeça, né? A política de setores da esquerda, né, de apoiarem a iniciativa da direita na área da repressão em nome do suposto combate à violência. Depois do Freixo, deputado do PSOL no Rio de Janeiro, petistas também votarem pelo pacote anticrime. Agora, a ex-deputada federal, atual deputada estadual do Rio Grande do Sul, também ex-candidata a presidente pelo PSOL, Luciana Genro, quer melhores condições para PMs reprimirem a população. Na última quarta-feira, o deputado Marcelo Freixo comemorou a aprovação do pacote anticrime de Sérgio Moro. Sem o excludente de ilicitude, sem a prisão em segunda instância e sem o plea bargain. O deputado que participou do grupo de trabalho responsável pelo projeto na Câmara dos Deputados votou a favor do projeto resultante dessas exclusões. Comemorou as modificações que conseguiu garantir através de negociação parlamentar. O Freixo e boa parte, a maior parte, inclusive, da bancada do PT, se posicionaram a favor de um projeto que, dentre outras medidas, aumenta de 30 para 40 anos, né, o tempo de permanência na cadeia, apoiando, né, um dos aspectos fundamentais do pacote do Sérgio Moro, que era justamente garantir a ampliação das penas. É a política, é a esquerda cadeieira que concorda com a direita de que a população pobre, trabalhadora, negra, precisa ser responsabilizada, né, pelo clima de miséria, de insegurança, né, que domina a sociedade, que nada tem a ver, né, com a iniciativa pessoal dessas verdadeiras vítimas, que são os mais de 700 mil presos do país, né, e a população pobre das comunidades atacadas brutalmente pela repressão, os índios e toda a população pobre, sem terra, né, que são vítimas dessa sanha assassina, não só da polícia, né, mas também desses grupos armados, patrocinados aí pelos latifundiários, né, as milícias ligadas aí, patrocinadas e a serviço dos interesses dos grandes capitalistas e das suas máfias políticas. Agora, a deputada estadual Luciana Genro defendeu aí que precisa melhorar os salários dos servidores, se aproveitando da greve dos servidores no Rio Grande do Sul. Ela procurou apresentar os brigadistas, né, que no Rio Grande do Sul chama Brigada Militar, a PM, né, como se fossem servidores públicos, né, como se eles fossem uma espécie de categoria do funcionalismo, né, quando, evidentemente, não traçar esse sinal de igual. Por exemplo, entre os professores, né, entre os médicos, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores das obras, da limpeza urbana, com as forças de repressão, treinadas para matar, treinadas para humilhar, para reprimir e aterrorizar o povo, isso da parte da esquerda, que a direita faça isso, é bem compreensível, né? Mas que a esquerda faça isso demonstra não só um alto grau de confusão política, mas também de corrupção política. Porque é evidente que a esquerda está procurando tirar uma casquinha eleitoral, né? A própria deputada, na carta aos brigadistas que ela
brigadianos que ela publicou, faz aí procura tecer críticas ao PT, se apresentar como adversária da política do PT, para conquistar a simpatia dos votos direitistas dos policiais e dos seus familiares, ao mesmo tempo que elogia a atuação da PM. Ela, em outras coisas, ela fala o seguinte, que a polícia trabalha em más condições, inadequadas, coisa e tal. Isso no momento em que a polícia é uma arma, né, para repressão, por exemplo, da greve dos servidores. Está descendo o sarrafo nos professores, nos trabalhadores, nos verdadeiros servidores públicos, que não são os policiais, né, que não prestam nenhum serviço que sirva à população, né, porque a menos que a população goste de apanhar, né, que a população goste de ter seus filhos assassinados, como aconteceu em Paraisópolis, e acontece todo dia, né? Evidentemente, isso seria um serviço público, ao contrário do que disse o Frota aqui, totalmente desnecessário, né? A população passaria bem sem esse tipo de serviço público, né? E, por isso, a necessidade de, ao invés de lutar pela dissolução da PM, é a esquerda que luta pelo fortalecimento da PM, por uma PM mais bem remunerada, com melhores equipamentos, né? Eu não quero mais lembrar, mais uma vez, que o Freixo foi autor daquele projeto que propunha que as armas da PM fossem testadas antes de serem entregues aos policiais, porque, segundo estatística que ele realizou junto ao comando da polícia, 25% dos tiros disparados pela Polícia Militar no Rio de Janeiro falhavam, né? O que a população deve agradecer à indústria de armas, porque senão seriam 25% a mais de mortos, né? Parece que o Freixo estava insatisfeito com o número de matança da PM e queria aumentar a eficiência, da mesma maneira que agora a deputada Luciana Genro, que é a polícia mais bem remunerada, mais bem treinada, para continuar reprimindo os professores, perseguindo os sem-terras, fuzilando a população trabalhadora, jovem e negra, no Rio Grande do Sul e em todo o país. Para a gente caminhar para o final, Nivaldo, eu queria... O Bolsonaro disse que não ia à posse do Rafael Fernandes, Alberto Fernandes. Depois nomeou o ministro da Saúde, o Terra, para ir à posse. Aí, no meio da tarde, ele cancelou a ida do Terra. Eu vi uma entrevista do Terra se explicando na Rede Globo por que ele ia, depois já não ia mais, né? E agora, no final da tarde, ele acabou anunciando que quem vai à posse é o Mourão, o vice-presidente. Dá a impressão de que os militares não gostaram da decisão do Bolsonaro e fizeram voltar atrás, né? E é bom lembrar que a Argentina, na América Latina, é o principal parceiro comercial do Brasil, né? E, bom, finalmente o Bolsonaro voltou atrás e está mandando o Mourão para a posse amanhã do Fernandes, às 10 horas da manhã. Aquela cúpula da primeira notícia colocada aqui, do clima, né? Também era para fazer aqui, né? No Brasil. Daí o Bolsonaro falou que não ia fazer aqui e também ninguém ia comparecer no clima lá em Paris. Mas acabou indo lá, né? Mandou pelo menos o Salles, né? É um governo assim em zigue-zague, né? Pô, ele não sabe se faz uma guerra total, se recua, se comportar bem como gente civilizada, né? O próprio Rui falou que, depois da matança de Paraisópolis, houve uma manifestação do Bolsonaro que parecia até um presidente normal, né? Ele teria se compadecido daquela matança, né? Se solidarizado com os pais, os parentes dos jovens, dos adolescentes lá mortos pela polícia, né? Na realidade, está havendo aí essa bateção de cabeça, né? Muito provavelmente, né? Olhando para os países vizinhos, aí, todos convulsionados, né? Pegando fogo,
e, de repente, essas labaredas dos países vizinhos passam para o território brasileiro e o Brasil inteiro se levanta também, né? Então, os ataques continuam, a política direitista também, mas cutucando a onça com a vara curta, né? Vai que esses incêndios, esses levantes populares, essas explosões populares dos países vizinhos, será que não vai acontecer aqui também? Né? As pré-condições que levaram ao povo ir para as ruas, nessas grandes mobilizações, essas pré-condições de lá são as mesmas que acontecem aqui. Tá? E a qualquer momento, de fato, né, o Brasil pode explodir de norte a sul em explosões populares do jeito que nos demais países vizinhos já está acontecendo. Ok. Nós estamos tendo hoje probleminhas na transmissão ao vivo no YouTube. O programa, como vocês viram aí, foi colocado à disposição também na reapresentação, mas teve gente comentando aí em outras redes. O Márcio José da Silva destacou sobre a questão da Previdência, que os sindicatos não se mobilizaram contra a reforma e, obviamente, que essa política da esquerda deixa claro agora que havia uma orientação política das direções partidárias da esquerda, de boa parte delas, de não levar adiante nenhuma luta real contra a reforma da Previdência, porque é uma reforma apoiada efetivamente por setores da esquerda. O pessoal também perguntou se pode haver alguma mobilização no sentido de ocupar a Lespe ou algo assim. Nós entendemos que é preciso haver uma grande mobilização dos servidores e que seria preciso, a única maneira de barrar a reforma, isso vale para São Paulo como para qualquer outro estado, para que haja mesmo uma derrota, né, dos setores que querem impor isso, é através de uma mobilização grande e adotando os meios que sejam necessários, né, principalmente se mobilizando contra os governos responsáveis. Né? Não adianta ficar no tapinha nas costas com os deputados, na enrolação parlamentar, né? É necessário pressionar todo mundo, mas tem que responsabilizar diretamente os chefes dos governos. Isso vale para os governos da direita, como o Dória aqui em São Paulo, e também para os supostos governos da esquerda, né? Para os governos que se elegeram pela esquerda, como Wellington Dias e outros no interior do país, no Nordeste. A Angelina Dias comentou também o fato de que até mesmo o deputado Paulo Pimenta votou a favor do pacote anticrime, mostrando aí a confusão, né, dominante na esquerda. Eu vi, inclusive, uma explicação do Freixo, dizendo o seguinte: só tinha duas possibilidades. Ou aprovava o pacote do Moro como foi, ou aprovava o pacote do Moro modificado. Né? Quer dizer, o mundo estaria ficando numa situação complicada, porque ou você aprova que a polícia militar te bata com salário baixo, ou você tem que defender que a polícia militar bata no povo com salário mais alto. Né? Quer dizer, não pode pedir a dissolução da PM. Você ou propõe a reforma da Previdência para o trabalhador ganhar menos e nunca se aposentar, ou você propõe a reforma da Previdência para o trabalhador ganhar ainda menos e só se aposentar depois de morrer. Quer dizer, a esquerda, uma esquerda que pensa assim, como você assinalou aqui, para que serve, né, uma esquerda que se orienta sem buscar uma alternativa real para os trabalhadores diante da crise, que é a sua luta, a sua mobilização para enfrentar a direita. Bom, vamos em frente. Por último, só para a gente nós queremos destacar, logicamente, que diante dessa confusão, é preciso reunir os ativistas que tiveram à frente das lutas no último período contra o golpe, né, pela liberdade do ex-presidente Lula, né, que nesse momento tem liberdade provisória, está solto, mas sob ameaça de novas condenações e com toda essa fúria da direita. É preciso reunir os ativistas que defendem a luta do povo e não a submissão à direita, e para que isso aconteça, no próximo fim de semana, dias 14 e 15, vai acontecer a segunda Conferência Nacional Aberta dos Comitês de Luta. Né? Gente de todo... As inscrições estão abertas, você pode se inscrever diretamente com os comitês, ou entrando aí
no site www.alutacontragolpe.com e fazer a sua inscrição para participar para um amplo debate com representantes dos trabalhadores, da juventude, dos comitês de luta contra o golpe, de comitês Lula Livre, de movimentos de luta dos negros, das mulheres, de todos os setores oprimidos, né, para discutir uma perspectiva classista, combativa, independente diante da situação. Tem um videozinho aí, mais um vídeo promovendo esse evento, nós vamos passar para vocês e depois a gente volta para a gente comentar a última notícia, que é a luta dos trabalhadores franceses contra a reforma da Previdência. Olá, eu sou a Isadora, sou militante do PCO e coordenadora do coletivo João Cândido, que é o coletivo de negros do PCO. Estou aqui para convocar todos os negros a participarem da 2ª Conferência Nacional Aberta de Luta contra o Golpe. É importantíssima a participação dos negros para ampliar o debate sobre os comitês de autodefesa, como se organizar contra o ataque repressivo do Estado, que inclusive tem aumentado após o golpe, resultando em chacinas, como a que aconteceu no último fim de semana em Paraisópolis. É preciso lutar pelo fim da polícia militar já. Então participe da conferência, acesse o site alutacontragolpe.com e inscreva-se. É isso aí, vocês viram aí o vídeo divulgando a conferência, faça a sua inscrição, procure pelas caravanas do seu estado, né, que vão estar rumando para São Paulo para participar desse encontro fundamental. Lembrando que a primeira conferência deliberou pela mobilização em torno da liberdade do Lula, né, e pela defesa então da sua candidatura em julho do ano passado, aprovando o eixo Lula ou nada. E agora nós estamos diante da importância de debater a situação e aprovar a mobilização pelo Fora Bolsonaro, por reivindicações fundamentais dos trabalhadores, como a redução da jornada, a luta pela dissolução da PM e tantas outras reivindicações fundamentais. Participe, escreva, entre em contato com o seu sindicato, exija a presença, né, que garanta a presença aí da delegação do seu estado, da sua cidade, da sua categoria. Vamos todos para a 2ª conferência. É isso, Nivaldo? É isso aí. Bom, você não quer dar a última notícia aí do... Tem povo que luta, né? Franceses mantêm greves contra a reforma da Previdência e provocam engarrafamentos de 600 quilômetros. Então, né, pelo jeito, esse roubo da Previdência não é só no Brasil, nos Estados, né? Já internacional. Esparrama pelo mundo, né? Chegou na Europa. Em todo mundo a Previdência concentra muito dinheiro, né? Porque e no momento de crise, a única alternativa do capitalismo é assaltar o bolso dos trabalhadores, é matar uma parte da população de fome, né? É tirar o dinheiro dos velhinhos, dos aposentados, né? E não permitir que os trabalhadores se aposentem, né? Quem já está aposentado tem que ser assaltado e quem gostaria de se aposentar, né, tem que ser impedido de fazê-lo e ainda pagar mais para não conseguir a aposentadoria. A mobilização na França é uma continuação da semana passada. Eles estão parando os setores dos transportes a cada dia. Um dia para uma cota de metroviários, uma cota de aeroviários, metrô, com apoio de professores, estudantes, e o país está numa situação insustentável, como essa notícia que você destacou aí, 600 quilômetros de engarrafamento em Paris, num único dia, quer dizer, é o engarrafamento de São Paulo, do Rio de Janeiro e Minas Gerais, e tudo junto e num único lugar, quer dizer, é um verdadeiro inferno, né? Centenas de voos cancelados também, é uma ampliação, inclusive, das mobilizações que vinham destacando aí o refluxo da mobilização dos coletes amarelos, né? E agora a mobilização está voltando com uma maior participação da classe trabalhadora, quer dizer, é uma ascensão dessa mobilização e com certeza nós vamos falar muito da França no próximo período. Destaque da programação de amanhã com você. Até para se informar com a melhor análise política dos acontecimentos do mundo, da América Latina, do Brasil, né? Análise política da semana com o Rui, né?
TV 247 e CO TV juntas. Amanhã, terça-feira, 16 horas. Não percam. Muito obrigado por vocês que nos assistiram. Desculpem as falhas na nossa transmissão, mas amanhã nós estamos de volta com o resumo do dia. Obrigado, Nivaldo. Obrigado, boa noite.